Boa noite, irmãos. Tá tudo bem? Diferente hoje aqui em cima, né? Menos bonito. Olha, eu acho que em termos de beleza, né? Não é que eu esteja na minha frente nem querer se gabar não, mas pergunte a Eduarda aí, a Lídia que está ali, a Gabriela, quem é o homem mais bonito dessa igreja? Né, Rodrigo? É eu? Obrigado, irmão. Abra sua Bíblia para o livro de Lucas, capítulo 12. Lucas, capítulo 12. Hoje nós vamos estudar um pouco sobre planos egoístas. Planos egoístas. Então, Lucas, capítulo 12, a partir do verso 13. Lucas, capítulo 12, a partir do verso 13, diz assim: Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu o juiz ou partidor entre vós? Então lhe recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu uma parábola dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é quem tesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus, nós te louvamos pela tua graça, te louvamos pela vida, pelos bens. Muito obrigado pelo privilégio que temos de ser chamados teus filhos, de fazer parte da tua igreja, do teu povo. Obrigado pela porção da tua palavra nessa noite. Nos ajude como teus filhos a compreender a tua palavra, a entender a tua palavra. E nos ajude para que não sejamos apenas ouvintes dela, mas nos ajude, Senhor, a praticar essa palavra no nosso dia a dia, na nossa vida. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém? O pecado, ele se oculta sutilmente na vida do ser humano, levando ele à ruína. O pecado é uma coisa grave na vida do cristão. O cristão que se deixa envolver pelo pecado, ele tem a tendência de arruinar-se. Nas situações que nós acabamos de ler, certamente nós teríamos uma atitude diferente daquela que Jesus teve. Não é verdade? Nós, como seres humanos, nós ia aplaudir esse homem. Esse homem que teve uma colheita tremendamente abundante. Ele foi completamente abençoado. E talvez nós até defenderíamos o direito dele de construir celeiros e mais celeiros para que ele possa realmente colocar os seus produtos ali e por longos anos ter muitos mantimentos. Também nós aplaudiríamos o primeiro homem que disse para Jesus: Olha, manda o meu irmão repartir a herança, né, que foi deixado para nós. Como seres humanos, como homens e mulheres, nós pegaríamos esses dois homens e dizer: Não tem nada de errado. O que tem de errado? A herança tem que ser dividida, né? O Rodrigo é advogado, sabe disso. A herança tem que ser dividida. O camarada teve uma colheita tremenda durante, aquele ano. Então nós defenderíamos esses dois homens, os direitos dele. E diríamos até que aquele fazendeiro era um homem de visão, de iniciativa, para com o crescimento. Ele foi um cara abençoado naquela colheita. É tanto que ele disse: Olha, eu não tenho nem onde mais colocar, não tenho nem aonde mais estocar os meus celeiros, os meus produtos, então eu vou construir outros celeiros. E
vou dizer para minha alma: alma, come, regala-te, bebe, curte a vida. Porque eu tenho muitos bens para muitos anos, eu sou o cara. Meus irmãos, contudo, mesmo em propósito aparentemente legítimo, pode haver motivações pecaminosas naqueles dois homens, como cobiça, egoísmo e materialismo. Nesses dois homens que Jesus conta a parábola, pode estar embutido na vida desses dois homens cobiça, egoísmo e materialismo. Essas três coisas destroem o crente. Esses três pecados na vida do crente faça com que ele tenha grandes derrotas, faça com que ele não seja um crente ativo. Sempre que se aproxima o ano, e nós estamos no início do ano, hoje é 14 de janeiro, nós estamos no início do ano 2018. Sempre que se aproxima um ano, muitas pessoas começam a planejar. É bom planejar, não é verdade? Eu planejo, eu faço planos para a minha vida e a vida da minha família. Sempre tenho planos para mim, para minha família. Mas quando começa o ano, então nós temos muitos planos. Nós queremos realizar coisas e nós queremos adquirir coisas durante aquele ano. Então uns fazem grandes planos, uns querem se construir, né? Outros querem casar, outros querem fazer viagens, né? Outros querem fazer um grande empreendimento, outros querem colocar bens em poupanças e tudo mais. Nada disso é ilícito. Nada disso é errado. Em princípio, planejar as coisas é bom. Nós temos que planejar. Temos que ter planos. Deus dá a dádiva da gente ter um salário. Temos um salário todo mês. Quem é funcionário tem. Quem não é, quem é autônomo tem aquele pouquinho todo mês que Deus vai abençoando, né? Mas, em princípio, fazer planos, planejar, é bom, mas parece óbvio. Contudo, é preciso verificar alguns aspectos dos nossos planos. É preciso nós passar os nossos planos no crivo da palavra e conversar com Deus para ver se realmente aqueles planos são planos bons. Será que os nossos planos que nós fazemos, eles não estão concentrados apenas no próprio indivíduo, em seus próprios sonhos e desejos e necessidades? Será que os nossos planos não estão baseados no eu? Fazer planos é bom. Existe uma espécie de cobiça que se esconde atrás de muitos planos pessoais. Existe uma cobiça escondida por detrás de muitos planos pessoais. Aquele homem da parábola, ele tinha planos, não é verdade? Ele não fez planos. Ele disse: eu vou derrubar os meus celeiros, eu vou construir outros, porque eu tenho em abundância. Aquele homem da parábola, ele errou em vários aspectos. E um dos aspectos que ele errou foi o egoísmo. Ele foi egoísta. Ele foi muito egoísta. O texto que nós acabamos de ler, mostra que ele falava consigo mesmo, sobre si e sobre as suas posses e seus objetivos. Observa-se ali o excesso das expressões da primeira pessoa do singular, principalmente os pronomes possessivos. Se você não sabe, você vai conhecer hoje. Ele disse: meus frutos. Veja lá o texto. Ele disse: meus frutos. Ele falou: meus celeiros, meus bens, minha alma. O eu estava em primeiro lugar. O eu sempre estava em primeiro lugar. Os seus planos, os planos que ele tinha feito, foi reprovado por Jesus, porque o eu estava em primeiro lugar. Ele era um homem que tinha planos egoístas. E
E a Bíblia diz que Deus já havia abençoado com uma grande produção agrícola. Ele tinha tido uma grande produção naquele ano. E o seu primeiro erro foi a ingratidão. Ele nem pensou em agradecer e louvar a uma oferta de Deus. Deus havia abençoado aquele homem, mas ele nem sequer parou para agradecer. Ele foi ingrato. Os nossos planos que nós fazemos, será que às vezes nós não estamos sendo egoístas demais? Será que o eu? Será que quando você realiza os seus planos, você para dizer: Deus, muito obrigado. Eu não quero que você me responda, mas na sua consciência, você já agradeceu a Deus o ano que se passou? Você já agradeceu a Deus pela sua família, pelo seu emprego? Você já agradeceu a Deus pela sua saúde? Ingratidão. Aquele homem, ele foi ingrato. O seu primeiro erro foi ingratidão. Ele nem pensou em agradecer a Deus pelos seus frutos colhidos durante aquele ano, tendo produzido muito mais do que seria necessário para suprir a sua necessidade. Ele poderia doar o excesso, mas ele planejava apenas guardar tudo para si mesmo. Ele desejava guardar tudo. Ele teve uma colheita que ele não tinha nem onde colocar. Mas ele resolveu, no seu coração de egoísta, guardar tudo. Quantos de nós temos e não damos? Quantos de nós aqui nessa noite temos talentos guardados aí, e você sendo um egoísta, ingrato, você não usa esse seu talento para Deus? Quantos de nós temos dons, sabemos fazer e calamos e não fazemos? O serviço do Senhor está aí. A igreja de Deus está precisando de homens e mulheres com talentos, e muitos têm, e não usam para o reino de Deus. Por quê? Porque o egoísmo não deixa, e a ingratidão muito menos. E às vezes, meus irmãos, nós queremos cobrar dos outros aquilo que nós não fazemos. Por quê? Porque o nosso egoísmo fala mais alto. Aquilo que Deus lhe deu, aquilo que Deus colocou na sua mão, tem uma finalidade. Não é para o meu eu, como aquele homem disse. É para nós. Tendo produzido muito mais do que seria necessário para suprir a necessidade, ele poderia dar o excesso. Ele poderia abençoar pessoas. Poderia abençoar as pessoas. Ele não demonstrava nenhuma preocupação com outras pessoas. Ele não demonstrava. Não havia um item de seu projeto que pudesse contemplar a necessidade do seu próximo. E eu pergunto, os seus planos, o seu próximo está envolvido nos seus planos? Você tem colocado os seus irmãos nos seus planos? Você tem colocado a sua família? As pessoas necessitadas nos seus planos, elas estão lá? Por que Jesus Cristo reprovou aquele homem? Porque os seus planos eram egoístas. Ele só pensava em si. Não havia um item de seu projeto, de seus planos, que pudesse contemplar a necessidade do próximo. E como estão os nossos planos hoje? Os nossos planos, meus irmãos. Nosso orçamento pessoal destina algo para Deus na pessoa do próximo? Ou será que nós queremos só para nós? Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25, verso 40. Diz assim: em verdade afirmo, que sempre que fizeste a um destes pequeninos irmãos, a mim fizeste. Jesus Cristo disse que nos seus planos que você faz, o seu próximo, o seu irmão, estiver envolvido, embutido neles, não é para ele que você está fazendo, mas para Deus. Jesus Cristo disse: o que você fizer para um desses pequenininhos é para mim que vocês estão fazendo. O galardão eu vou dar. É uma promessa. Mateus 25, 40. Como estão os nossos planos?
Será que os nossos irmãos estão neles? Meus irmãos, é preciso encontrar a diferença entre desejo legítimo e cobiça. E isto não é fácil. Não é fácil. É natural que um produtor agrícola queira construir celeiros, mas ele já possuía vários, não havia mais necessidade. A cobiça é um desejo sem limite. Aquele homem desejou guardar só para ele. A cobiça é um desejo sem limite. Já temos algo, já temos o que Deus tem nos dado, mas nós queremos sempre e muito mais. E às vezes muitos crentes têm se desviado do caminho do Senhor, têm se desviado da igreja, têm se desviado da graça, por causa da cobiça de querer mais e mais e mais. O seu alvo é sempre mais e mais e mais. O seu alvo Deus não está. O seu alvo, a igreja do Senhor não está. O seu alvo, os seus irmãos não estão. O seu alvo não está nas finanças. E muitas vezes, meus irmãos, nós cobiçamos inclusive coisas dos outros. Temos parte, mas queremos tudo. Às vezes nós queremos tudo. Jesus reprova aquele homem que para o mundo seria um tremendo empresário que teve um sucesso durante aquele ano. Para o mundo, para o mercado financeiro, aquele homem era um homem de sucesso. Para a produção daquele ano era um expert. Mas Jesus chega e reprova e diz que ele estava errado, apenas por causa do seu egoísmo. Aquele personagem, ele inventou um problema para justificar a sua empreitada egoísta. Ele disse: o que farei? O que farei? Pois não tenho onde recolher meus frutos. É como alguém diz hoje, nos nossos dias atuais: a minha garagem já não comporta mais carro. Tenho tantos carros que não dá nem para colocar mais na minha garagem. Meu guarda-roupa já nem fecha mais. Tanta roupa. Já não chega, mas não dá nem para... Não dá mais nem para fechar a gaveta da minha cômoda. Se é que alguém ainda tem cômoda, né? Não fecha mais, tem tanta coisa lá. Sapato. Tenho 30 pares. E ainda vou comprar mais 30. É como alguém que diz assim: eu tenho. Eu vou comprar. Eu não tenho mais onde colocar. O que farei? Essa pergunta envolve alternativas e escolhas. O que farei? O que é que eu vou fazer com tudo isso? Já desse eu tomei um susto. Minha filha foi engomar as roupas minhas e ela disse: pai, o senhor tem tantas camisas. Eu não acredito. Eu vou dar um bocado. Vou dar. O que farei? Essa pergunta que envolve alternativas em escolha. Em seguida vem uma decisão que revela o caráter e valor de as prioridades e a visão sobre o que se tem na vida. A decisão que revela caráter, valores, prioridade e visão que se tem sobre a vida. Quais são os nossos valores? Quais são os nossos valores como cristãos? Será que realmente nós estamos valorizando aquilo que Deus coloca na nossa mão? Será que nós valorizamos nossos irmãos, a nossa igreja? Será que nós valorizamos a obra missionária? Ou será que nós estamos mais pensando no eu? Eu penso em mim, eu faço isso, eu faço aquilo. Diante de seu problema de espaço, o rico perguntou: o que farei? É uma boa pergunta. O que é que eu faço? O que farei? Muitas pessoas fazem a mesma pergunta, porém por motivos muito mais sérios. Aquele rico, ele estava preocupado onde é que ele ia guardar a abundância da sua colheita. Mas às vezes uma mãe pergunta: o que farei para dar de comer meu filho hoje? O que farei para levar meu filho à escola? O que farei para vestir talvez o meu filho, comprar um material? O que farei?
as perguntas. Existem sim essas perguntas. Estes sim são problemas reais e urgentes, que nós como igreja, como homens e mulheres abençoados por Deus, temos que pensar. Nossas falsas necessidades pessoais podem se tornar eternos obstáculos de ações e de amor fraternal. Podem sim. Nosso egoísmo pode se tornar em obstáculos para que nós possamos ajudar os outros. Aquele rico tinha depósito para muitos anos. Talvez você tenha muitas coisas, muitos bens. É bom ter. É bom guardar um pouquinho. Eu não estou aqui, Jesus não estava dizendo que aquele homem não podia guardar, não podia fazer uma reserva. Não era aquilo. Não é isso que Jesus estava dizendo e muito menos eu. Mas aquele rico tinha em depósito para muitos e muitos anos. Mas naquela mesma noite, Jesus Cristo disse que ele ia morrer. Naquela mesma noite, ele ia morrer. Ele não se preocupava com o seu semelhante que talvez não tivesse alimento naquele dia. Nós não sabemos o dia da nossa partida. Claro que não. Eu não sei o dia em que eu vou morrer. Não sei. Deus sabe. Mas de uma coisa eu tenho certeza. Se hoje fosse o dia, eu estaria feliz. Aquele rico tinha depósito para muitos anos, mas morreria naquela mesma noite, disse Jesus. Ele não se preocupava com seu semelhante, que talvez tivesse, que não tivesse alimento naquele dia. Meu irmão, minha irmã, faça o bem com urgência. Procure fazer o bem. A quem? A todos. A Bíblia diz que nós devemos fazer o bem a todos, especialmente aos irmãos da fé. Nós precisamos, como igreja, fazer o bem a todos. Nós somos uma família. Nós somos o povo de Deus, uma igreja que Deus colocou aqui e que Deus plantou essa igreja aqui, que você está aqui porque Deus tem um propósito para mim e para você na sua vida. Nós somos uma família. E como família de Deus, nós temos que fazer o bem a todos. Nisto conhecerão todos que são os meus discípulos, se vocês tiverem amor uns para com os outros. Como é que o mundo lá fora vai conhecer que nós somos discípulos de Cristo? Quando nós tivermos esse vínculo de amor familiar entre irmãos. Quando nós tivermos esse vínculo de amor entre irmãos, faça o bem com urgência, porque você não sabe quanto tempo ainda lhe resta. Isso não é uma profecia, não estou dizendo que alguém vai morrer, mas nós não sabemos quanto tempo resta. Temos que fazer o bem. Certamente aquele homem se esqueceu também que a sua alma não seria nutrida com os frutos cereais que ele tinha feito. Um grande homem rico, que morava lá em Cruzeiro do Sul, morreu num acidente de avião. Homem rico, tinha muitos bens. Morreu, deixou bens mesmo. E aquele homem, ele era um homem muito egoísta, que eu já tinha trabalhado com ele, eu sabia, conhecia um pouco sobre ele. Ele humilhava as pessoas que trabalhavam com ele. Ele morreu. Ele e a esposa dele morreu numa vez só. Eu fui pro velório daquele homem. Quando eu cheguei no velório lá, estava ele lá. E a esposa do lado. E dentro do seu caixão não tinha um bem. Ele não levou nada. Brigou muito com as pessoas, mas não levou nada. A nossa alma precisa de Deus e precisa do próximo. O segredo da vida cristã é essa: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E isso resume-se todo o mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo. E quem é o meu próximo?
É o meu vizinho? Também. É o meu irmão? Também. É o meu inimigo? Se é que eu tenho, não sei se eu tenho. Até hoje não descobri se tenho. Mas se tiver, é meu próximo também. Quem é o seu próximo? Quem é o seu próximo? Meu irmão, nós estamos iniciando um ano. Faça planos, mas dentro dos seus planos estejam seus irmãos. A alma precisa de Deus e precisa do próximo. Por quê? Porque esse vínculo familiar de amor que deve existir entre nós, isso faz um bem tremendo para a nossa alma. Um abraço cura as feridas. Um sorriso faz com que você se sinta feliz. Uma palavra dita com amor faz você mudar de atitude. Isso é igreja. Isso é igreja, isso é família. Por isso que Jesus Cristo criou a igreja, para que essas necessidades que você não tem no mundo sejam supridas aqui dentro. Seja suprido entre nós. Nós precisamos suprir essas carências emocionais uns dos outros, com um abraço, com uma palavra, com um sorriso, com uma ajuda. Teve uma época da minha vida, logo quando eu me casei, fiquei desempregado. Nunca me esqueço disso, a minha esposa nunca se esquece disso. Fiquei desempregado, fui trabalhar de diária, e um dia nós fomos para a igreja, não tinha nada para essa menina, nada. Procurando tudo quando foi jeito, não tinha. Eu e a minha esposa não tomava café. Nós dava o que tinha para elas comer e a gente ficava sem tomar café. E um dia nós chegamos na igreja e nós estávamos naquela pindaíba mesmo, como diz o ditado, sem nada. Vamos para o culto. Terminou o culto, um irmão chegou para mim, papel assim desse tamanho, colocou no meu bolso e disse: abra esse envelope em casa. Eu, tá bom. Nós chegamos em casa, entramos no quarto e eu vi ela fumolhar o envelope. Aquele irmão me deu uma quantia que nós passamos um mês todinho. Rapaz, aquele irmão não sabe o quanto ele nos abençoou naquele dia. Isso é igreja. Isso é família de Deus. Isso é povo de Deus. O mundo talvez tenha essa atitude rara, mas entre nós deve haver sempre. Esse é o povo de Deus, isso é a igreja. A alma precisa de Deus e precisa do próximo. Sendo tão rico materialmente, aquele homem era pobre diante de Deus. Talvez seja um caso de alguns que estão aqui nessa noite. Talvez tenha muitos bens. Talvez tenha muitas posses. Rico, mas diante de Deus é pobre. Diante de Deus é pobre. Não abre o seu coração para o necessitado, para a necessidade dos outros. Seus planos, os planos daquele homem eram apenas materiais, pois deixou de investir na vida espiritual. Ele deixou de investir na vida espiritual. Investir na vida espiritual, meus irmãos, é cuidar um dos outros. É o resumo dos mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a si mesmo. E eu dizer: ah, Rodrigo, eu te amo, Rodrigo. E na hora que o Rodrigo está precisando e eu posso ajudá-lo, eu fecho meu coração e vou embora e digo: vai em paz. Que amor é esse? Que amor é esse? Seus planos eram materiais, pois ele deixou de investir na vida espiritual. Meu irmão, invista na vida espiritual. Sempre planejamos comer e beber, mas será que nós também pensamos em oração, e estudo da palavra, igreja? Nós sempre planejamos. Vamos fazer um churrasco ali, um churrasco acolá, uma picanha ali, uma feijoada acolá. Planejamos tudo isso, mas nós planejamos estudo da palavra, nós planejamos jejum, oração. Nós devemos investir na vida espiritual, sim. Será que os nossos irmãos estão também nos nossos planos? Entre os nossos projetos para a nossa vida.
Será que o nosso irmão está sendo também lembrado? Lembre, nós somos igreja, povo de Deus, família de Deus. Nós somos uma família. Nós somos uma família. A Bíblia diz que nós somos o povo de Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, povo de Deus, queremos adquirir tantos bens, não é errado fazê-los, mas vamos dar a alguém também. Será que vamos ajudar alguém? Será que nós abrimos nosso coração, ajudamos? Sim? Às vezes não. Queremos realizar tantos sonhos, e é bom sonhar, mas será que podemos também realizar o sonho de outra pessoa? Será que nós podemos fazer isso? Além de juntar, nós poderíamos também distribuir uma parte. Eu tenho certeza que você que está aqui nessa noite, durante o ano de 2017, Deus abençoou a sua vida grandemente. Deus abençoou sua vida grandemente. E será que nós temos abençoado alguém? Como aquele personagem no início do texto, queremos que o irmão muitas vezes reparta a herança conosco. Mas será que nós dispomos também de repartir o que temos? Será? Será que nós queremos repartir? Em geral, os planos são concentrados no egoísmo e ainda queremos que Jesus nos ajude a realizar os nossos sonhos. Por isso que muitos planos não dão certo, porque muitos deles estão baseados no egoísmo. E Deus não vai realizar os planos de egoístas. E às vezes nós até maldicemos ao Senhor, e nós queremos que Deus nos abençoe grandemente, mas os nossos planos muitas vezes são planos baseados no egoísmo, e Jesus não vai realizá-los. Muitas orações recebem um não, e às vezes nós oramos, e às vezes recebemos um não como resposta, porque muitas vezes as nossas orações são geradas pelo egoísmo e pela cobiça. Tiago capítulo 4, verso 2 e 3, nós vamos ler. Tiago capítulo 4, olha o que o texto de Tiago diz. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedi mal. Para quê? Para esbanjares em vossos prazeres. Às vezes nós oramos assim. Às vezes nós oramos assim. Queremos que Deus nos abençoe grandemente, mas muitas vezes os nossos pedidos estão baseados no egoísmo. As conquistas materiais não são erradas. Não são. Não são. As conquistas materiais, elas não são erradas, desde que não sejam as únicas em nossas vidas. Desde que elas não sejam as únicas em nossas vidas. Jesus deixou claro que podemos ser ricos diante de Deus. Podemos ser ricos diante de Deus. Eles é um tipo de riqueza espiritual que se acumula na medida em que realizamos atos de valor espiritual. Nós devemos investir na vida espiritual. 2 Coríntios, capítulo 9, versos 6 e 7 diz assim: aquele que semeia pouco, pouco também se fará. E o que semeia com fartura, com abundância também se fará. Cada um retribua segundo tiver proposto no seu coração. Obrigado, irmão. Porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus ama a quem dá com alegria. Não com tristeza ou por necessidade, mas porque você ama a Deus. É um reconhecimento daquilo que Deus tem feito em nossas vidas. É um reconhecimento daquilo que Deus planejou para mim e para você. Não esqueçamos de que toda a posse material será perdida, mas os tesouros espirituais, eles são eternos. Os tesouros espirituais, eles são eternos. Mateus capítulo 6.
verso 19, 20 e 24. Mateus capítulo 6, verso 19, 20 e o 24 diz assim: Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde a traça e nem a ferrugem corrói, onde os ladrões não escavam e nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Verso 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará de um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas ou os bens. Não podemos servir a dois senhores. Ou servimos um, ou servimos o outro. Enquanto aquele homem planejava, aquele homem lá do celeiro, enquanto aquele homem planejava, Deus ouvia os seus planos. Isso é assustador. Enquanto você planeja, Deus ouve o seu plano. O que você tem planejado? O que é que eu e você temos planejado ao longo da vida? Se vingar de alguém, Deus está ouvindo. Deus está ouvindo. Ajudar alguém, Deus está ouvindo. Enquanto aquele homem planejava, Jesus Cristo disse que Deus ouvia ele planejar. E em seguida vem a sentença. Nesta noite pedirão a tua alma, e o que tens para quem será? Que plano nós estamos fazendo para esse ano de 2018? Quais são os nossos planos? Se você disser para mim que não tem, aí eu vou ficar ainda mais alarmado. Que plano nós temos feito, meus irmãos? Lembre-se, enquanto você planeja, Deus está ouvindo. Deus não dorme. Deus não tira férias, como nós. Enquanto planejamos, Deus ouve. Enquanto aquele homem planejava, Deus ouvia os seus planos egoístas e maléficos. Enquanto aquele homem planejava, Deus olhava o seu egoísmo. Enquanto aquele homem planejava, Deus já tinha dado a sentença. Repentinamente, Deus interferiu, trazendo o seu julgamento contra aquele homem. Aquele homem teve um julgamento naquela noite. Deus julgou ele. Deus julgou ele. Ele não teve mais nenhuma chance diante de Deus. Lembre-se, o Senhor avalia os nossos desejos, os nossos planos e as nossas vidas. Deus avalia os nossos desejos, os nossos planos e a nossa vida. A nossa vida, os nossos planos e os nossos desejos passam no crivo de Deus. Deus vai avaliando cada um de nós ao longo de nossas vidas. Ele vai avaliando e fazendo aquilo que é certo e que é errado para nós. Ele vai tirando, e às vezes nós oramos longos anos, e nós pedimos e pedimos e pedimos, e os nossos pedidos parece que não passa do teto, e às vezes nós oramos e desistimos, porque Deus não vai ouvir, e às vezes Deus não ouve, porque os nossos planos são planos egoístas. Às vezes Deus não ouve, porque os nossos planos estão baseados no eu. Aquele homem disse: os meus celeiros, meus bens, a minha vida, a minha alma. Nem a alma era dele, nem muito menos a sua. Se você morrer em Cristo, sua alma é de Deus. Se você morrer separado de Cristo, a sua alma é de outra pessoa, que a Bíblia chama de diabo. Durante a sua vida, meu irmão, minha irmã, durante a sua vida, você que está visitando nós nessa noite, a sua alma já é de Deus. Você já fez um plano para a eternidade. Durante a sua vida, você já fez um plano para a sua alma.
Se você não fez, faça. E esse é um plano urgente para você fazer. Enquanto aquele homem planejava, Deus ouvia. E quando Deus estava ouvindo, Deus já tinha dado a sentença. Ele ia morrer naquela noite. Você e eu não sabemos o dia em que vamos morrer, mas Deus sabe. Se você morresse hoje, para onde iria a sua alma? Como resultado dessa avaliação, Ele nos dará a devida recompensa. Quando nós avaliamos como é que está a nossa vida, a quem nós estamos servindo, os planos que nós estamos fazendo, quando Deus avalia tudo isso, Ele vai nos dar a recompensa de nossos planos. Enquanto o juízo não vem, nós temos oportunidade de rever os nossos conceitos e mudar nossas vidas. Talvez seja o caso de muitos hoje aqui nessa noite. Talvez seja o caso de muitos de nós. Enquanto não vem o juízo de Deus, Deus tem nos dado a oportunidade de mudar nossas vidas, de mudar os nossos planos. Nós ainda temos a oportunidade de reverter isso enquanto não vem o juízo de Deus. E você, meu irmão, que está aqui nessa noite, quais são os seus planos? Os seus planos estão dentro da vontade de Deus ou não? Se não, refaça. Refaça seus planos. Diga: Deus, os meus planos são egoístas mesmo. Os meus planos são planos egoístas. Eu tenho feito planos, eu tenho vivido para o meu bel prazer e não do meu próximo. Refaça. Mas você que está aqui nessa noite, que ainda não entregou sua vida para Jesus, pense no que eu lhe falei. Se você morresse hoje, para onde iria a sua alma? Lembre-se, você tem que fazer um plano para a eternidade. Esse plano da eternidade, Jesus Cristo está embutido nele. Se você morrer separado de Cristo, você vai para um lugar chamado inferno. Se você morrer com Cristo, a Bíblia diz que você vai para o céu. Eu quero que você baixe sua cabeça. Eu quero que você baixe sua cabeça e feche seus olhos, que eu vou orar. Para os crentes, se você está aqui nessa noite, seus planos têm sido planos egoístas, planos que não estão dentro da vontade de Deus, fale com Deus agora aí onde você está e diga: Deus, realmente meus planos são planos egoístas. Eu quero refazê-los. Eu quero que o meu próximo, meu irmão, a minha família de Cristo, o teu reino, a tua obra, eu quero que esteja envolvida, embutida dentro dos meus planos. Você está aqui nessa noite, que ainda não entregou sua vida para Jesus, esse é o momento. Ele está aí do seu lado. Diga para ele: Jesus, eu te recebo como meu Salvador. Entra na minha vida. Perdoe meus pecados. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que é viva e eficaz. Muito obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de, como teus filhos, estar na tua casa, te servindo. Obrigado pelo privilégio que tenho de ser chamado povo teu, família do Senhor. Abençoe esta igreja, para que essa igreja possa compreender a necessidade de viver como família, de viver como irmãos em Cristo, de viver como um povo separado do Senhor. Aqueles que ainda não entregaram sua vida para Jesus, que o Senhor nessa noite possa tocar em seus corações e que eles entendam e entreguem sua vida para Jesus e tenha assim um plano para a eternidade da sua alma. Abençoe, Deus, cada pessoa que está aqui nessa noite. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Tem alguém nessa noite aqui que entregou sua vida a Jesus? Só para a gente saber, para a gente orar. Alguém nessa noite? Obrigado. Deus abençoe.